É necessário que você receba o e-mail depois. Eu mandei o e-mail para vocês com esse novo link. Tá no e-mail, tá? Acho que acredito que quem estava lá na sala vai ver o e-mail, vai acabar migrando para cá. Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui, que já estamos com alguns minutos aí atrasados, né? Muito bem. Então vamos continuar aqui nosso assunto de compiladores. Só para lembrá-los aí que hoje estaremos trabalhando então com a seção 2.3, que é a última da unidade 2. Já estamos aí na fase final do término dessa unidade 2. Na semana que vem, vocês já terão a prova oficial. A prova oficial ela ficará disponível para vocês a partir de segunda-feira, 1 hora, na verdade, 1 minuto do primeiro momento aí do dia 5 de abril, ou seja, segunda-feira. E aí estará se fechando dia 9, tá? 23 horas e 59 minutos. Nesse período vocês estarão desenvolvendo as provas aí, a prova referente à minha disciplina e os demais disciplinas que porventura vocês tenham. Aí ela ficará na aula 1, tá? No momento ali da aula 1, na aula, tá? Então, na primeira sessão 2, sessão 1.1, na aula vai estar lá o link da prova oficial, como nós fizemos no semestre passado. A diferença é que agora ficará a semana toda aberta aí para que vocês possam estar realizando a prova no tempo que vocês acharem adequado. Muito bem, então vamos começar aqui novamente. Então, a sessão, essa nossa sessão, sessão 2.3, ela fala sobre análise sintática. Vocês recordam o que nós fizemos na aula passada? Ou já faz muito tempo? Vocês não lembram mais? O que nós fizemos na aula passada? Professor, além de muito tempo, minha memória não anda muito boa, então. A memória está com dificuldade? Opa, desculpa, eu tava encaminhando o link lá no grupo que eu tava tendo, só pra ver se, não sei se tá faltando alguém. Qual foi a pergunta, Eva? O que nós fizemos na aula passada, vocês recordam? A última coisa que a gente tava fazendo é aquele exercício lá do e-mail. Do compilador, né? Que nós fizemos o analisador léxico, né? Isso. Nós usamos o JFlex. Isso. Beleza, ótimo. Então, hoje, vamos estar dando prosseguimento a outro analisador, tá? Hoje a ideia é que vocês estejam vendo aí o outro analisador. No caso aqui, esse analisador que nós veremos hoje, o analisador sintático. Agora estaríamos começando a mexer com a estrutura de frases. Lembrando que essa parte do analisador sintático pertence, então, a essa fase de front-end, onde estão aí os 3 analisadores, né? Léxico, sintático e semântico. Aí temos aquele processo de estarmos alimentando através de símbolos, né? E a missão principal desses nossos analisadores é uma das questões mais importantes, é que eles retornem de forma correta e clara qual é a mensagem de erro, né? Que está ali ocorrendo naquele trecho de código. Então, essa é uma das principais missões aí do analisador. É evidente que após essa passagem de parâmetros e que esteja tudo de acordo com o que foi previsto na gramática, é evidente que vai ser passado ali para a fase de síntese, para a geração do código intermediário, código executável, dependendo de qual for o compilador que estejamos trabalhando. Então, olha lá, o analisador sintático interage com o analisador léxico, ele está ali no meio, né? E com o semântico. E nesse contexto, a partir do momento que o analisador léxico começa a reconhecer os tokens, os caracteres que fazem parte ali da linha de código, isso é passado, esses tokens, para o analisador sintático, para que ele possa verificar as estruturas de frase, né? Lembrando que, na análise sintática, trabalhamos já com o conceito de linguagem livre de contexto. Na análise léxica, as linguagens regulares. O analisador sintático tem como função verificar se o programa fonte foi escrito de acordo com as regras definidas pela sua gramática. Então, nós devemos lembrar aí de linguagens formais, autômatos, nas quais ali desenvolvíamos nossa gramática, e basicamente a partir dessa gramática que possamos gerar aí na gramática livre de contexto, gerar essa estrutura de frases, né? E que haja possibilidade de recorrência, né? Poderá haver várias derivações conforme a necessidade ali do que nós estivemos criando, né? Mas, basicamente, nesse contexto da desenvolvimento do analisador sintático, ele deverá
está prevendo aí, se existir erros ali no código, né? Ele traga de forma clara e precisa os erros que porventura tenham ali no código. Então, verificou a gramática ali, se aquele termo que foi desenvolvido está atendendo ou não, se não tiver, que traga ali a mensagem de erro de forma clara e precisa onde é que está a falha possível ali do programador. Em alguns momentos, ser capaz de se recuperar do erro a fim de conseguir identificar os próximos, se houver. E a terceira, ele não ser lento, no caso de programas corretos. Então, essa questão aí é evidente, estar desenvolvendo aí um compilador que consiga, passando pelas suas etapas de verificação, que traga aí um tempo consideravelmente rápido e consiga aí estar gerando aí os programas corretamente. Muito bem. Então, para alcançar esse objetivo, ele solicita o analisador Lex, como já mencionamos, aqui na imagem. O analisador Lex fará um fluxo de tokens de entrada, que é a primeira verificação do código, se está ali de acordo os termos que estão sendo desenvolvidos. Inclusive, na aula passada, vocês ficaram aí com a incumbência, acho que de fazer o e-mail, né, e a URL. Caso estejamos digitando esse código dentro do nosso arquivo de código, ele identifique o que é e-mail, o que seja URL, né? Então, nesse contexto, esses tokens são reconhecidos, que os tokens estarão vinculados aí à linguagem regular. Dentro desse token, evidente, quando eu defino um token, existe um lexema, que é o que está escrito ali no código-fonte, né? Então, a partir desse recebimento desses tokens, o fluxo de tokens é gerado, se alimenta, nesse contexto, uma tabela de símbolos, tá? Nós temos aqui uma tabela de símbolos que ela é alimentada inicialmente pelo analisador léxico, mas essa tabela de símbolos estará vinculada a toda a estrutura do compilador. As análises, né, todas elas estarão aí, todas as fases internas da análise estarão atribuindo valores e consultando valores nessa tabela de símbolo, e posteriormente na fase de síntese também essa tabela de símbolo será utilizada para que possamos aí, o compilador possa estar definindo até endereçamento de memória para cada um dos símbolos que estão ali contidos. Muito bem. Só para lembrar o que vem a ser a gramática, né? Então, a gramática de Chomsky, que é a pessoa que definiu aí essa hierarquia das gramáticas, né? Ela pode definir uma gramática restrita ou simplesmente uma gramática, uma quádrupla ordenada, né? Nós temos VTPS. Vocês lembram do que vem a ser essa gramática VTPS? Alguém pode me ajudar aí? VTPS. O que vem a ser? O VTPS? O V significa o quê? Tá, V, acho que as variáveis. Certo. Peraí. As variáveis são símbolos. Porque eu lembro assim, o S é a produção inicial, o P são as produções. Sim. O T são o alfabeto? Símbolos. Isso, é o alfabeto. São símbolos terminais, né? E o V são as variáveis, são símbolos não terminais. São símbolos não terminais. Isso. Então, a partir dessa gramática, evidente, com essa quádrupla aí, VTPS, é que se define aí quais são as possibilidades de derivação. Inclusive, né, quando nós criamos o nosso compilador, vocês devem recordar que ele criou lá autômatos finitos não determinísticos inicialmente, depois ele simplifica, faz a conversão para autômato finito determinístico e faz a diminuição de estados, né, a minimização de estados. Esses autômatos finitos determinísticos eles são conhecidos como as máquinas reconhecedoras, né, dos caracteres ali, das palavras que estão provenientes daquela gramática. Então, a partir destes autômatos é que são reconhecidas as palavras que estão contidas nessa gramática, né? Muito bem. Então, o agrupamento dos tokens é uma frase gramatical. O analisador sintático irá gerar uma representação hierárquica à saída, que será uma árvore gramatical e derivações. Então, quando se cria as derivações, se fôssemos analisar, o ponto inicial da derivação vai se ramificando para os nós, né, das possíveis derivações, e a partir daí, até que estejamos chegando ali no símbolo terminal, poderá haver várias derivações desta gramática. Então, essa derivação pode ser descrita como uma árvore, esta árvore aí, uma árvore computacional, né? Lembrando a árvore computacional, ela estará ali seguindo da raiz para as folhas, ou seja, a sua implementação
das possíveis derivações, né? Então, o método comumente utilizado para análise sintática, temos duas fórmulas, descendente, que é o top-down, analisa essa questão descendente e ascendente, é como o algoritmo vai estar verificando as derivações. Se ele estará seguindo da raiz para as folhas ou das folhas para a raiz, né? Então, a analisador de cima para baixo, isto é, das raízes para as folhas, o descendente. O ascendente, bottom up, análise de baixo para cima. Neste requisito de baixo para cima, aí esse algoritmo que estará trabalhando com essa árvore das folhas para a raiz, deverá ser um que use usará a recursividade, né, para que ele possa estar acessando os nossos superiores. Então, nesse conceito aqui, por isso que vocês, quando estudaram lá linguagens formais autômatos, vocês deviam lembrar que não pode existir uma gramática que gere palavras que sejam ambíguas, né? Ambiguidade pode gerar dificuldade para que esse nosso algoritmo consiga observar se aquela derivação está correta ou não. Ah, sim, Então, por causa de variáveis, né? Se você coloca uma variável resultado para fazer uma coisa e se declara para uma outra variável chamada resultado para fazer outra coisa, vai dar então problema isso aí. exatamente. Então não pode ter a questão a questão ambígua, né? A questão ambígua pode gerar dificuldade realmente no reconhecimento desta gramática, né? Então, por esse motivo, é necessário que essa derivação desta árvore das possibilidades da gramática não seja ambígua, ou seja, ela só seguirá para um caminho de derivação para que ela chegue ali ao seu resultado e, nesse sentido, o algoritmo consiga identificar essas palavras, né? Ou frases. Muito bem. Então, basicamente, além de estarmos aí, então, observando as frases, a ideia é que estejamos observando as frases, né? A outra questão interessante que faz parte dessa questão do analisador sintático, então, no analisador léxico, se nós observamos lá, lembra que ele apenas reconhecia o token ou não? Ele trazia lá, reconheceu o token, ele mostrava o token, mostrava o lexema. Caso não reconhecesse, falava que não reconheceu aquele token, pode vir uma mensagem de erro, era uma mensagem de erro única, e do outro lado e passava para o próximo token, e assim seguia. Estarava sempre reconhecendo tokens, que não fosse identificado, ele apenas avisava e continuava a verificação. Com esse trabalho no analisador sintático, já existem umas características que precisam ser pensadas. Como uma frase, então existe uma situação que necessita aí de uma estratégia para definir essa mensagem de erro, tá? Então, essa estratégia é que a gente vai ver agora. Então, vocês estão lembrados, né? Lembra lá no Zolelex que nós rodamos na aula passada? Quando ele achava um token não reconhecido, ele passava para o próximo, apenas avisava que aquele token não estava reconhecido, e passava para o próximo. Isso, passava para o próximo, assim que funcionava. Já aqui, quando a gente trabalha esse modelador sintático, já tem que ter uma estratégia de como trabalhar com essas mensagens de erro, né? Então, frequentemente, esse programa escreve incorretamente, isso é normal, acho que todo mundo já errou em algum momento uma linha de código, faz parte, é inerente, né, errar em alguns momentos. E nesse contexto, quando se trabalha, então, numa analisador sintática, é necessário que tenha as mensagens mais precisas para auxiliar aí o desenvolvedor, né? Muito bem. Nesse sentido, existem algumas estratégias que são utilizadas, né? O nosso livro traz aí algumas estratégias que podem ser empregadas na montagem do compilador, né? Então, a modalidade principal que ele menciona aqui é a modalidade do desespero, né? É até um nome meio estranho. Mas a ideia dessa estratégia é a seguinte: após encontrar um erro no compilador, descarta-se o token a token até encontrar um token de sincronização, a partir do qual se reinicia a análise. Como assim, token de sincronização? Como assim? Essa é uma boa pergunta. Aqui, ó, vejamos uma linha de código aqui. Estão vendo essa linha de código? Esse código é em linguagem C. Nós temos lá o main, aí nós abrimos chaves e fechamos chaves, né? Nós temos o int a, B, C até o R, né? Ponto e vírgula. Sim, declara as variáveis. Tá faltando ponto e vírgula antes do A, ali depois do A. Perfeito. Como é que funcionou essa recuperação, essa estratégia aqui? Foi a modalidade desespero. Por quê? A linguagem de programação C existe nela embutida, né? Um token de sincronização. Qual que é o token de sincronização, pessoal, da linguagem C? Qual que é o token
de sincronização da linguagem C, que vocês estariam ali dando uma dica, e qual seria ele? Tá. Ponto e vírgula. Exatamente. O ponto e vírgula é um token de sincronização. Por que sincronização? Lembra que nós estamos criando agora o analisador sintático? Ele trabalha uma estrutura de frase. Por que é frase? Observem lá. A Porque é uma sentença, vamos dizer assim. É um conjunto de vários tokens, né? Exatamente. Então aqui, por Então, tem um exemplo, significado. nós temos R, ó, você já sabe, daqui é uma variável, um token, né? Uhum. O símbolo de atribuição, ele está funcionando como símbolo de atribuição aqui. Então, Certo. a variável R vai receber A mais B. A linha terminou como? Ponto e vírgula. Então, as linguagens que utilizam recurso de ponto e vírgula, este é o token de sincronização. Então, aqui, ele está usando a modalidade desespero. Observe. Modalidade desespero. É estranho, né? Mas observe lá. É que isso daqui deve ser proveniente de uma tradução. Aí o nome, talvez, americano, fosse até melhor ser empregado que desespero, mas tudo bem. Nesse contexto aqui, nós temos aqui um ponto e vírgula, né? Teríamos que ter um ponto e vírgula aqui. A recebe B, teria que ponto e vírgula. Ele não achou ponto e vírgula. Aí ele continuou lendo a próxima linha. B recebe 20, ponto e vírgula. Ah, achou um ponto e vírgula. Então, nesse contexto aqui, ele pode observar que faltou ponto e vírgula antes. Porque não existe na gramática da linguagem C uma variável que linha, vai ter um valor e um outro token de uma variável, de novo, tipo, sem... recebendo outro valor. Então, não temos essa característica na linguagem C, né? De duas atribuições. Vocês já viram alguma linguagem que não tenha ponto e vírgula para sincronizar o término de uma linha? Eu já ia perguntar como é que o tio Python resolve isso aí, hein? Alguém tem alguma dica sobre o Python, como é que ele resolve? Alguém lembra aí do Python? Agora nós estamos aqui com o Guilherme, Milton, Thiago deve saber, o Vitor. Indentação, talvez? Exatamente, Tassos. A indentação dele, que é utilizado para esse recurso. Vocês já observaram que a indentação dele que ele consegue identificar os blocos, a separação dos blocos, não é assim? É porque faz tempo que eu programei em Python, acho que foi até mais de 2 anos. Ah, sim. Existem algumas outras linguagens, o Python ele usa dentação. Existem outras linguagens que não tem ponto e vírgula, mas ele usava a palavra end, begin end, em alguns blocos de comando, né? Aí ele conseguiu identificar. Mas assim, mesmo assim, então no Python e nessas linguagens que não tem esse token de sincronização, evidente que ele tem que criar algum mecanismo que ele possa estar retroagindo aí. A ideia tem que estar lá, né? Vamos dizer assim. Tem que ter esse conceito. Vai ter que pensar alguma forma para que ele possa percorrer aí aquela linha e identificar se ela está correta ou não, né? Nesse sentido, o ponto e vírgula, para a gente, é uma tragédia ficar colocando ponto e vírgula em cada linha, né? Mas quem desenvolveu o compilador facilita bastante identificar o ponto e vírgula, observando que acabou a linha. Esse é o benefício do uso. Como também, além do ponto e vírgula, uma outra coisa também que serve como sincronização, token sincronização, é a chave aqui, ó. Abertura e fechamento. Querendo ou não, também ela pode ajudar a sincronizar. Se houve uma abertura, vai ter que ter um fechamento, né? E assim por diante. Então, este módulo, essa estratégia, a gente fala aqui estratégia do desespero. Então, quando vocês vêm aqui, token a token, até encontrar o token de sincronização. Então, a vantagem dessa estratégia é a simplicidade para a implementação. Desde que na especificação da gramática haja tokens delimitadores, os chamados pontos de sincronização. Ele não vai analisar o código tipo por inteiro, ele vai analisar frase por frase, vamos dizer assim, né? Acontece que cada frase por frase é analisada toda vez, provavelmente, que a pessoa insere alguma coisa pelo teclado. Aí ele faz a leitura. Exato. E, querendo ou não, facilita bastante o compilador. Ele não vai precisar estar analisando situações diversas. Ele vai observar. Achou o ponto de vírgula, aquela frase está errada? Aí está. Descarta ela e passa para o próximo. E vai continuando a análise do código. Vai continuando a analisar. Permite fazer otimizações. Exatamente. Então, existe para quem é da desenvolvimento, tem que colocar ponto de vírgula em todo lugar? É meio ruim, mas para quem fez o compilador, existe vantagem nesse processo. Cara, pelo amor de Deus, coloca esse trem. Vai ter vantagem nesse processo, realmente. Muito bem.
A outra estrutura que pode ser utilizada, a estratégia, né, é a correção de erro nível de frase. Então, quando que é aplicado isso aí? Quando o analisador sintático se depara com erro, ele tenta realizar uma correção para poder continuar a análise do restante do programa. Então, para utilizar essa estratégia, o projetista de compilador precisa construir produções na gramática que considerem os pontos passíveis de intervenção para a correção e também tomar cuidado para o processo de compilação não entrar num loop infinito. Então, nessa estrutura de frase, acho que se encaixa melhor a questão do Python. Ele tem indentação, ele ajuda ali, a indentação realmente, ele é uma sincronização até para que os blocos, né, cada bloco de comandos pertença ao bloco que esteja ali na indentação mais organizada, né? Mas a questão dele, as produções prevêem qual o momento que vai estar terminando, né, as possíveis produções, e a partir disso vai se identificando se existe alguma falha naquela linha, né, naquela frase, tá? Então essa seria uma estratégia de operação também, nível de frase. Já complica um pouquinho mais que a primeira modalidade de desespero, porque lá nós temos o nosso token de sincronização. Aqui já não teríamos ele. Teríamos que, então, fazer as possíveis correções, né, para que ele continue. Então, a ideia é que a gramática considere os pontos passíveis de intervenção. Então, a gramática terá que incorporar aí locais aonde ela preveja que possa haver correções ali na informação do usuário. Beleza, pessoal? Agora chegaram mais pessoas. Vamos continuar aqui. Além dessas duas principais aí, ainda temos mais duas estratégias que podem ser utilizadas. Essas duas estratégias, é evidente que elas são mais custosas de estarem sendo resolvidas, né? Inclusive, essa primeira aqui, produções de erro, né? A ideia é que a gramática incorpore também em suas regras os erros possíveis que o programador, né, o desenvolvedor, poderá estar cometendo. Neste quesito, realmente fica meio complicado você prever todos os erros possíveis, né? Isso aí é fácil. Eu acho que esse é o futuro, né? É a missão, hein? Meu Deus. É uma missão bem difícil, realmente. Essa aqui. E, além do mais, nessa situação, produz os erros. A outra estratégia seria a correção global. Nessa seria a união da modalidade de desespero e o nível de frase, né? Então, seria, além de estar aí corrigindo, né, mas teríamos ali token de sincronização, mas ainda assim estaremos aí tentando criar aí locais e pontos onde o compilador poderia estar arrumando os possíveis erros do desenvolvedor, né? Nesse quesito, essa global aqui, ela se difere da primeira ali de produções de erro, porque ela estaria usando a estratégia de desespero também, que teria o token de sincronização, e estaria ali corrigindo em nível de frase caso ocorra alguma falha no código, tá? Então, essa aqui seria também um processamento mais custoso, né? E possivelmente dependemos aí de máquinas melhores e até o atributo da inteligência artificial. Eu vejo que essa correção global ou até a produção de erros, a ideia é que a pessoa, ao desenvolver o software, e ela cometa um erro, o algoritmo ali, o compilador aprenda com esse erro, que na próxima vez, caso ele ocorra novamente, o compilador possa induzir aí, ou apresentar ao desenvolvedor que houve um erro parecido há um tempo atrás. Vocês já conheceram algum compilador que faça isso? Sim ou não? Como assim? Tipo... Vamos lá. Você seria equivalente acho que o Word tem isso, né? Você coloca uma palavra nova, ele aparece uma mensagem de erro no Word, né? Aí você adiciona aquela palavra no dicionário do Word. Ele não vai mais falar que tá errado, tá certo. Conexão, em vez de ser tipo, sei lá, com X, vamos lá, a parte perigosa, né? Vamos lá. Escreve conexão com X lá no final. Tipo, esse é o correto, certo? Aí você adiciona isso aí. Aí, tipo, se a pessoa escreve conexão, sei lá, com CS, aí, tipo, com CH, aí, tipo, dá uma mensagem de erro, aí fala, você quis dizer isso. Exatamente. Seria equivalente a essa situação, né? Os compiladores possam apresentar a mensagem de erro, né? E dar uma dica ao desenvolvedor
que naquele sentido ele poderá corrigir o código dele, né? Mas isso aí não é equivalente, por exemplo, eu criei um novo objeto, por exemplo, Sim. certo? Aí tem os métodos. Aí, quando você instancia, quando você cria um novo objeto, perdão, cria uma nova classe, aí eu instancio um objeto. Aí tem os métodos. Quando eu coloco lá, sei lá, meu objeto, ponto. Aí, tipo, tem aquela lista de métodos. Isso tem uma coisa a ver ou não? Porque não está ligado a um erro. Não está ligado ao erro, mas assim, o compilador, por exemplo, mencionando o Java, né, que fizemos até um exemplo lá nele, o Sim, que ele sim. pode fazer? Quando a gente define um método, e esse método tem que retornar, definimos lá no escopo dele que ele vai retornar um número inteiro. Aí Uhum. quando a gente está desenvolvendo ali o método, ele avisa, está faltando a palavra return, né? Uhum. Não, Isso seria mas uma dica, né? Mas assim, ele não vai corrigir seu código, ele vai argumentar que está faltando o parâmetro, né? porque tem os erros e, vamos dizer assim, tem as exceções, digamos. Tipo, que é uma coisa É, que ele fala, ó, eu acho que tem alguma coisa muito certa que não, mas vida que segue. exato. E em alguns momentos internos ao compilador, quando ele observa, principalmente em linguagens que já estão com esse conceito de tratamento de exceção, né? Ele avisa ao usuário que se vai estar manipulando algum tipo de arquivo externo, que é bom usar um try-catch, um finally, né? Ou tools para estar passando o problema para o terceiro que for usar aquele método, né? Sim, sim. Tudo jóia, Marcos? Beleza, professor? Opa, beleza? Muito bem. Então, essas serão as estratégias, tá? Então, basicamente, as principais aqui, estratégia de recuperação de erro. Então, temos a modalidade desespero, possui tokens delimitadores, né? A de frase, que no caso é a ideia que as produções da gramática considerem pontos possíveis de intervenção para a correção. Então, em alguns locais ali que presume-se que que o desenvolvedor vai errar, então já deixa ali a possibilidade de estar apresentando isso, as possíveis correções. Temos essa outra e essas duas outras estratégias não tão empregadas, que é a produção de erros. A ideia é que estejamos aí provendo aí, na nossa gramática os erros possíveis que vão ocorrer. Isso eu vejo que é impraticável, né? Vai sempre ter um erro que não foi previsto. E a ideia de correção global é que estejamos tendo aí token de sincronização para que o compilador possa ter uma certa agilidade, mas também que estejamos aí gerando correções em nível de frase, ou seja, identificando ali dentro da nossa gramática pontos que poderão ser possíveis de correção, tá? Os dois aqui, tanto a produção de erros quanto o global, eles são um pouco mais complicados de serem desenvolvidos, como também o nível de frase. O mais simples de todos é a modalidade de desespero, porque temos aqui já o token de sincronização. Então, isso facilita bastante. E nesse contexto, por isso que nós tínhamos essa imagem aqui que vocês viram, nessa imagem está sendo apresentado aí um erro, né, que está ocorrendo na linha. E observe que o erro ele só foi apresentado na linha seguinte. Então, o compilador ele passou por aqui, ó, pela linha 3, e só na linha 4 ele apresentou a mensagem de erro, informando, né, que está faltando um ponto e vírgula antes do B, né? Então, antes do B está faltando um ponto e vírgula, e é isso que ele está apresentando naquele ponto ali, na linha 4. Certo? Então, aqui ele está mencionando que houve ali um erro, excepcionalmente ali que está faltando um ponto e vírgula, né? Contudo, se o programador tivesse escrito na linha 4 igual 20 barra, a mensagem seria diferente. Aí já seria, a mensagem estaria apresentando ali, está faltando ali uma variável do lado esquerdo para ser atribuído o valor. Então, já estaria mostrando aí os erros desta linha que estava faltando um valor a ser informado antes da atribuição, tá? A ideia é que se tivesse retirado o B daqui, também teríamos o erro aqui que ele estaria apresentando. Primeiro este erro, faltando inserir esse valor aqui, a variável B, para depois estar informando que falta um ponto e vírgula na linha superior. Muito bem. Só para recapitular, né? Então, quando a gente trabalha com essas estruturas da análise sintática, estamos trabalhando em linha de frase,
Então, aqui nós temos, basicamente, as estruturas com as suas variações. Aqui nós temos a linguagem C, nessa parte superior. Então, basicamente, a estrutura if, a estrutura condicional, né? If. Aí, dentro da estrutura da frase, vocês sempre teriam que colocar abrir parênteses, fechar parênteses, tem as condições. Essas condições, elas podem ter diversas outras condições, concatenadas, né, com os operadores lógicos, ou e, né? Fora isso aí, entre as chaves das linhas de comandos, e é facultativo o uso do else, mas pode-se colocar o else e colocar outras listas de comando. Entenda essa lista de comando como várias linhas de código, né, dentro dessas chaves. Aqui nós temos, então, uma estrutura fixa, né, que o if, nesse sentido aqui, o analisador vai identificar se temos o if, a palavra reservada if, bem como também se existe uma condição logo após o if. Além dessa situação aqui, uma chave, os comandos que estarão internos desse código, fechamento de chaves. Esse código aqui é bem similar à estrutura aí da linguagem Java, né? Também é desta mesma forma. Observe que no Visual Basic, né? Visual Basic, não é obrigatório as condições estarem entre parênteses. Você pode colocar a condição. Temos uma palavra then, que é então, né? E vem ali de comando. Então, ao invés de usar chaves, nessa linguagem aqui, Visual Basic, tem a palavra then. Aí nós temos aqui a lista de comandos. Caso ocorra o else, tem o else, vem mais outros comandos. E a linha é finalizada com end if. End if. Nesse contexto aqui, é substituído aí, na linguagem Visual Basic, as chaves, né, por palavras que identifiquem o que está acontecendo, né? Talvez aí, não sei, na visão que vocês possam ter, o Visual Basic, esta linguagem aqui, a gente escreve mais, mas a linha fica mais fácil de entender, fica meio que uma lógica, né? Temos se, condição, então, comandos, senão, outros comandos, né? Caso essa condição não seja aceita, e o fechamento do if, end if. Além desse else, pode também ter uma variação do if na Visual Studio, Visual Basic, desculpe, if, condição, then, lista de comandos, else, if. Temos o else, então, e assim podemos colocar uma outra condição e outro else. Então, nesse contexto, a ideia de estar desenvolvendo uma linguagem, quando se pensa em delimitadores, em token delimitadores, algumas usam estratégias de estar usando a palavra mesmo, escrever a estrutura, né, a palavra do que vem a ser ali, né, o então e um fim C, ou apenas símbolos, né, como chaves que são empregados em diversas linguagens. Vocês, pessoal, teriam mais afinidade em trabalhar assim, colocando a palavra then, ou com símbolos? O que vocês acham? A opinião de vocês sobre isso? Então, eu sempre fiz com o if, a condição dele em parênteses, abrir e fechar a chave, sempre foi, sei lá, tô vendo onde é que tá cada parte sinalizado para mim melhor. Fica melhor, né? Eu também prefiro com chave também. Você também prefere com chave? Sim, Não sim. sei, talvez eu esteja aí, né, muito já habituado com a coisa. É verdade. Talvez pra essa galera mais nova aí, né? Tipo, eu tenho 26 anos falando. Vitor, mas você chegou a trabalhar alguma linguagem que tivesse escrever, como essa daí, de colocar um then, end if? Sim, com Visual Basic mesmo. Visual Basic. Com Delphi, um pouquinho só de Delphi. Delphi também é assim, né? O Pascal também é assim. Sim. Na verdade, Cara, o Visual G que vocês trabalham no primeiro semestre, um pouquinho, ele tinha também essa estrutura mesmo de colocar begin, end, né? Aliás, início e fim, né? Era mais textual, sim. né? Sim. Era mais... Você escrevia, né? O que era que ele estava fazendo, você terminava, era fim e tal, início, toda essa... Tinha assim. Um pouquinho por curiosidade, o que é como que é o Delphi especificamente, assim? Se puder fazer resumidamente, porque para não tomar também aula. Não, o Delphi é uma IDE. Como nós temos o NetBeans, não temos o NetBeans? Sim. Tem o Eclipse do Java, né? IntelliJ, Sim. Tem vários, né? A questão do Delphi, nós consideramos ele como uma IDE. A linguagem que ele usa chama-se Object Pascal.
Aí tem só que o Delphi é pago, né? Sim, tem versão paga. Uhum. E tem o Lazarus, que é uma versão gratuita, que usa também o Objeto Pascal. Aí você também consegue desenvolver dentro dessa ideia chamada Lazarus, que gera ali em Objeto Pascal. É mais pra você criar tela, sabe? Você criar telinha, assim, de programas grandes, de, sei lá, de produto, cadastro alguma coisa, aí você cria com Delphi, geralmente. Essas empresas mais antigas, que hoje em dia eles usam outras ferramentas. Era justamente isso aí que eu tinha ouvido falar, tipo, sistemas legados. O sistema legado é que a produtividade deles ainda é incrível, mas é limitado, né? A produtividade boa, mas a plataforma é muito limitada, ou seja, basicamente vai mexer no Windows só. Exato. Louco. Basicamente é isso, mas é produtivo, consegue produzir bastante, só que fica limitado ao Windows, né? E aí agora que estão gerando para dispositivos móveis, mas ainda é muito caro, né, a produção. Muito bem. Então, essas estruturas aqui, evidente, nós estamos vendo as estruturas que estão aqui descritas. Para que estejamos gerando elas, vocês devem lembrar que temos que gerar aí a nossa gramática, né? Então, se fôssemos pensar numa gramática, temos ali separado ali o command if, temos a palavra if, abre parênteses, as condições. Lembrando que essa anotação é BNF, né? Então, nós temos aí todos os símbolos que estão ali descritos entre menor e maior, são símbolos não terminais, né? Então, eles precisam ser derivados para que estejam gerando outros símbolos terminais. Então, nesse conceito, a estrutura ali é comando if, aí tem o if, a aparência, existe um símbolo não terminal condição, fecha parênteses, chave. Temos o comandos ali. Comandos é um símbolo não terminal que ele poderá derivar-se para outro if, então eu posso colocar um if interno a outro if, é normal, como eu também posso derivar para comandos 1 e 2. Fora isso, temos símbolos terminais termo, que é a variável e número, comparação, termo, operador, comparação e termo. Temos a condição, que é o termo ou comparação, e operador lógico com outras condições que verão ali empregadas. Esse operador lógico aqui entenda como e ou, né? Então lembra que a possibilidade de estarmos colocando várias condições, como eu mencionei ali anteriormente, e as condições estarão sendo ligadas via operadores lógicos e ou, tá? Então, por esses comandos não terminais, é possível estar definindo aí uma estrutura condicional if. É isso que nós teremos que pensar daqui a um tempinho, quando estivermos pensando no nosso orientador sintático, é criar uma estrutura similar a essa. Já terminou aqui? Por aqui já estamos vendo os símbolos terminais? Ainda não, né? Então, basicamente, nós temos condição está tendo a derivação para termo, né? Comparação. Esta questão do termo que ficou faltando a derivação dela, mas aqui nós temos a variável, aí lembrando, a variável iniciando com underline ou letra, e podendo, entre chaves aqui, tendo repetições de 0 ou n vezes, tendo o underline, letra ou dígito. Isso aqui que nós fizemos também lá como demonstração no nosso código, dentro do nosso NetBeans. Daqui a pouquinho nós vamos rever aquela atividade, só para vocês rever quem não fez ainda, terminar, além de mostrar aí a parte do código que vocês fizeram para a identificação da URL, né? Muito bem, nós temos aqui o símbolo não terminal igual, o PTV, que é o símbolo ponto e vírgula aqui, e aqui nós temos um comando de atribuição. Então aqui, ó, a comando de atribuição, a derivação dele é variável, símbolo igual, a variável é descrita aqui em cima, né? Como é que ela fez a variável. Expressão, a expressão ela pode ser uma variável ou um número, e o PTV aqui no final. Então, esta linha aqui, né, está mostrando a regra de produção para o símbolo, para a linha de atribuição, tá? Nesse contexto aqui, vamos lá, pessoal, só últimos detalhes aqui.
Se nós fôssemos olhar esta linha aqui, 10, A, recebe, ponto e vírgula. Se vocês olharem aqui, existe erro léxico aqui? Então, eu acredito que assim, erro léxico não, porque ele vai identificar. Tem um token ali que é tipo um número, né? Uma variável, sinal de igualdade, ponto e vírgula. Agora viria erro sintático. Ah, sim. Exatamente. Então, nesse contexto, nós temos erro léxico, não existe. Agora, o sintático está sintático aí? O erro está em qual situação? Que a atribuição, vamos dizer assim, o lugar a expressão, né? Tá vindo antes, mas da variável. Ela teria que vir depois do igual lá. A expressão Exatamente. tem que Então, vir depois do igual. Isso. o que poderia argumentar aqui, né? Nós temos uma regra de solução. É. O comando de atribuição deveria ser variável igual expressão IPTV. Isso, e não está sendo isso. Porque a expressão está vindo antes de variável. Então não é um comando de atribuição. Exatamente. Então a falha está aqui, que na realidade o A igual, a variável, o igual, a expressão, ou seja, a expressão poderá ser uma outra variável ou um número, no caso aqui é um número inteiro, e depois um ponto e vírgula, tá? Então basicamente é essa que é a nossa, na verdade é a missão aí do analisador sintático, é observar essas estruturas de frases, né? E aí usando a gramática livre de contexto, pessoal. Pessoal, sei que vocês hoje foi um dia meio atípico, porque nosso link hoje não estava funcionando de forma adequada. E eu preciso uma confirmação com vocês. Todos receberam o e-mail do novo link? Não, professor, eu não recebi. Marcos não recebeu. Tô dando uma Deixa eu ver olhada aqui. Marcos, qual é... Deixa eu ver só um momentinho aqui. Marcos... Qual é o seu e-mail, Marcos? marcos.ber2015@gmail.com. Deixa eu ver aqui. Acho que eu mandei um e-mail para você, né, Marcos? Mandei algum e-mail para você alguma vez? Mandou. Então é marcos.bet BR2015@gmail.com. Ok. Só Bear, né? Bear 2015. Isso. Alguém mais não recebeu o e-mail do link de hoje? Eu acabei de dar uma olhada no meu e-mail que eu recebi. Tipo, só avisando. Ah, tá jóia. Verifiquem, por favor. Acho que o Anderson também não está aqui na minha lista de e-mails. Então, pessoal, hoje, como eu falei, foi um dia atípico. O link do Teams, que é disponibilizado no AVA, por algum motivo foi bloqueado de diversas pessoas, principalmente os professores, porque eu vi que vocês entraram normalmente, né? E o meu não estava funcionando, e como de diversos outros professores. Por isso que eu criei esse link alternativo de hoje, que vai ser só usado hoje, tá? Ou se o link lá do AVA voltar a parar novamente. Mas a ideia é que estejamos usando aquele link que eu estou mandando um e-mail para vocês sempre após as aulas, com as aulas gravadas, tá? Anderson, tá me escutando, Anderson? Oi, professor, tô sim. Anderson, qual que é o seu e-mail, Anderson? É o Anderson LR. Acho que tem salvo aí, professor. Anderson LR _ Hotmail. Isso. Beleza. Então você também vai receber meus e-mails agora. Vou só passar aqui, acho que não tem mais ninguém que está faltando. Beleza, agora vocês já vão testar para mim. Eu vou estar mandando agora um e-mail de uma atividade que vocês fazerem agora, bem simples, só para ver se todos vão receber o e-mail dessa atividade.
Só um momento. Pessoal, veja se vocês receberam o e-mail agora. E é o seguinte, eu sei que tem pessoas que começaram ou na semana passada, ou estão começando hoje, as aulas, né? Estão participando hoje. Eu mandei duas listas de atividades, tá? A primeira é de hoje, que vale para a nota para hoje, né? E a segunda... Podemos recuperar também a segunda, né? A segunda é referente à primeira unidade, às primeiras atividades. Então, quem não fez aquela primeira atividade, que é a opção de múltipla escolha, mas não é simplesmente marcar um X, é escrever aonde vocês acharam aquela resposta, tá? Tem que justificar o X que vocês vão marcar aí nessas questões objetivas. Então, quem já fez a primeira atividade, é evidente que não precisa fazer novamente. Quem não fez, ou seja, está chegando esta semana aqui na aula, o primeiro dia, ou chegou na semana passada, né? Então, essas pessoas deverão fazer aí a primeira lista também. Então, são apenas 5 questões de múltipla escolha, mas nas quais vocês estarão escrevendo aí uma observação do que vocês marcaram ali de resposta com essas questões aí. Qual foi a opção que vocês marcaram, mas por que marcaram essa opção? Colocaram uma pequena justificativa, tá? Então, vocês vão aproveitar aí agora, ou depois do intervalo, né, para que vocês estejam apresentando isso, para que possamos lançar a nota para vocês aí, a que vocês porventura tenham perdido. Por exemplo, eu acredito que vocês aí, que já estão chegando da semana passada, talvez não tenham nenhuma nota lançada de compiladores, né? Então, nesse momento, vejam se vocês receberam o e-mail com as atividades. Receberam, pessoal? Eu recebi, professor. Recebi. Receberam, né? Se o e-mail estiver correto, acho que todos devem ter recebido aí os e-mails. Temos 12 pessoas aqui nos e-mails e agora aqui na aula estamos com 8, né? Está faltando 11. Tudo bem, pessoal? Receberam então o e-mail? Alguém não recebeu? Levanta a mão aí. Quem não tem recebido? Beleza. Então, já que vocês... então, basicamente, tem 2 arquivos em anexo. O primeiro arquivo é referente... Os 2 arquivos. Um que vocês já fizeram, quem esteve no primeiro... já no começo das aulas já fez. O segundo, que é de hoje, tá? Mas aí o pessoal que está começou semana passada, hoje, vão fazer o primeiro também. E nesse contexto também, no segundo horário, nós vamos fazer um novo exemplo de um compilador que também vai servir para quem não fez ainda essa atividade, fazê-la. Para tanto, é necessário que vocês façam download, nesse momento, do NetBeans 8.2. Então, façam o download dele. Nós temos aqui uma página de compiladores que vocês vão acessar para que vocês possam pegar o link, né? Deixa eu ver aqui. Quem não participou ainda, não preparou o ambiente, vocês estarão agora entrar neste site aqui, só, meu.
Acho que vale salientar que naquela primeira atividade nossa, a gente teve um problema, lembra? Sim. Na primeira questão. Vamos ver se o pessoal vai ver esse problema também. Ah, tá. Desculpa. Não, mas tudo bem. Foi intenção dar Faz spoiler. Muito bem. Temos aqui, então, o nosso site, notepad, né, .com/comp-unique. Neste site aí que vocês vão entrar, vocês terão ali o link para o download, quem ainda não fez, do NetBeans 8.2, já com o JDK, para um download dele. E também temos um link para que vocês façam download do JFlex. Esse JFlex que nós estamos utilizando, né, para que nos auxilie a estar gerando o nosso analisador léxico. Tá? Então, ele auxiliará criando lá um arquivo de especificação, e a partir desse arquivo de especificação ele já consegue gerar ali para a gente uma classe chamada Lexer, que fará a leitura dos arquivos que porventura contenham códigos, né, para que esteja identificando os tokens. Beleza, pessoal? Pessoal, cada hora né, senão fica todo mundo falando junto. Não é fácil, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, fazer o seguinte, vocês já estão com a atividade, tem aí o site para que vocês, quem não fez o download, ele prepare o ambiente, tá? Que nós vamos fazer novamente um novo projeto, iniciaremos um novo compilador. Então, nesse contexto, faça o download do NetBeans, é o primeiro link que vocês estarão vendo. Até para vocês verem que eu estou falando com os links. Nesse site, vocês acharão esses dois links aqui. Um para vocês fazendo o download do NetBeans 8.2 e o JFlex, tá? Usem os dois para o download. Deixem aí, façam a instalação, que no segundo horário nós faremos novamente um outro teste, um outro projeto para a gente trabalhar, tá bom, pessoal? Então, vou parar aqui a gravação e a gente retoma daqui a pouquinho. Beleza.